Meu caro Pedro Passos Coelho, Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, meu caro Leitão Amaro, colega de Governo, cabeça de lista da coligação por Viseu, meu caro Hélder Amaral, deputado por Viseu e primeiro nome do CDS na lista da coligação por Viseu, líderes distritais do PSD e do CDS, Sr. Presidente da Câmara, vereadoras e vereadores do Distrito, autarcas, Juventude Social-Democrata e Juventude Popular, minhas amigas e meus amigos. Estamos muito perto do momento em que os portugueses que ainda não fizeram a sua opção farão a sua escolha. E é para esses portugueses, nas mãos de quem está, Portugal ter 4 anos de estabilidade, 4 anos de recuperação, 4 anos de tranquilidade, que nós nos devemos dirigir em primeiro lugar. À saída de Coimbra, uma cidadã foi ter comigo e disse-me: não deixem a estabilidade morrer na praia. E eu percebi o que ela queria dizer. Se tivermos uma maioria tranquila, o país terá 4 anos de crescimento e recuperação. Mas não se esqueçam que as oposições não se entendem entre si para dar ao país um governo ou um projeto, mas andam a prometer que, se perderem as eleições, bloquearão o governo da coligação, não deixarão o país seguir em frente e nem sequer votarão um orçamento que não conhecem. E por isso é essencial pedir aos portugueses esse esforço que ainda falta para, dia 5 de outubro, acordarmos com uma maioria estável e tranquila que dê ao país 4 anos bem melhores. É importante também lembrar aos portugueses que o nosso país, em globalização, não está sozinho no mundo. Nós vivemos em economia aberta. Quando há crises lá fora, elas afetam e às vezes contagiam os outros países. A economia global dá, por vezes, sinais que são preocupantes, de menor crescimento ou de maior crise. Quanto maior for a incerteza económica da economia internacional, maior certeza política devem os portugueses ajudar a criar para que Portugal possa seguir em frente o seu caminho. Por outro lado, é ainda relevante compreender que as eleições se decidem, como todos sabem, no eleitorado que está ao centro. Mas mais importante do que isso, a história da Europa prova que a boa governação é uma governação ao centro. Ora, esta campanha mostrou que quem representa o centro político neste momento em Portugal é a coligação entre o PSD e o CDS. Porque à nossa esquerda não está uma esquerda moderada. Está uma esquerda que se deixou tentar por ilusões como a da Grécia e que se deixa tentar por uma política de bota abaixo que pode convir muito aos partidos, mas não convém nada a Portugal. Do passado
precisamos apenas de dizer às eleitoras e aos eleitores que tenham presente que nem o Dr. Pedro Passos Coelho, nem eu próprio, fomos chamados a governar Portugal em circunstâncias normais. Eu costumo dizer que não recomendaria ao meu adversário mais difícil ser chamado a governar nas circunstâncias em que nós fomos chamados a governar, com a casa a arder, em estado de emergência, com a credibilidade de Portugal reduzida a nada e sem euros ou cêntimos para poder pagar compromissos básicos como salários ou pensões. Ponham a mão na consciência. Quem trouxe o resgate? Quem assinou o memorando? Quem chamou a Troika? E quem deixou a recessão? Não fomos nós, com certeza. Se tivéssemos sido chamados a governar em condições normais, poderíamos ter desenvolvido os programas que são a identidade tanto do PSD como do CDS. Mas quando nós fomos chamados a governar, o que sucedia era que o país estava completamente nas mãos dos seus credores. E como o Primeiro-Ministro não se cansa de repetir, as famílias ou os países que se colocam na situação de estar completamente nas mãos dos seus credores têm muito pouca margem de manobra. E aqueles que dizem que teriam feito diferente, podiam ter começado por fazer bem diferente e não deixar o país com um ajustamento externo daquela dimensão, com uma bancarrota daquele tamanho e com uma recessão com aquelas consequências. Por isso, minhas amigas e meus amigos, sobre o passado estamos conversados. Sobre o presente, gostava de chamar a atenção que temos neste momento os melhores indicadores de confiança na nossa economia desde há 14 anos, quando são medidos pelos consumidores. E desde há 8 anos, quando são medidos pelas empresas. Confiança atrai confiança. Qual é a condição da confiança? É a estabilidade. E qual é o passaporte que a confiança dá? É o investimento. E o que é que o investimento traz? A criação de emprego. O caminho é, por isso mesmo, natural e simples. Votar por um país com estabilidade, isso permitirá ao país ter confiança, isso permitirá à economia ter investimento, isso permitirá à sociedade ter mais oportunidades de emprego. É isto que está em causa no próximo domingo. O resto, aqui em Lamego, terra onde sempre fui muito bem recebido e, naturalmente, a coligação é muito bem recebida, vocês sabem, porque são produtores, porque conhecem o valor das empresas, porque muitos trabalham nas empresas e outros arriscam e fazem as empresas. Nós temos, neste momento, o investimento a disparar desde que o IRC começou a descer. E, portanto, a questão da continuação da descida do IRC não tem nada de ideológica. É mero bom senso. É pragmatismo puro e duro. Se Portugal não continuar a descida do IRC, em economia aberta, os investidores dizem-nos com muita simpatia: ok, é a vossa opção, mas eu vou investir para o outro lado, onde me tratem melhor. E eu não creio que seja missão de nenhum político português estar a beneficiar que o investimento, em vez de vir para Portugal, vá para outros países, ou que a criação de emprego de que nós precisamos em Portugal vá ser feita para beneficiar os jovens de outros países. As exportações valem hoje 43,5% do PIB. Valiam há 5 anos cerca de 29% do PIB. Mérito do governo? Não. Mérito
do setor exportador português. Daqueles que há 5 anos atrás eram apenas 17 mil empresas e hoje são 23 mil empresas que se batem todos os dias por cotas de mercado lá fora e que, ganhando cotas de mercado lá fora, protegem a sua retaguarda em Portugal. Agricultura, matéria muito relevante também nestas terras. Lembram-se da herança que recebemos. É melhor nem nos lembrarmos. E falarmos apenas dos resultados que apresentamos. 100% de execução do PRODER, nem 1 cêntimo devolvido a Bruxelas, nem 1 euro retido no Terreiro do Paço, todo o dinheiro europeu para a agricultura aplicado no campo, nos agricultores e nas empresas agrícolas, 6 meses antes do programa terminar. E ponto mais importante, é interessante ver as estatísticas do Eurostat que saíram hoje, porque elas confirmam o caminho que é necessário. A criação de emprego em Portugal melhorou claramente acima da média, tanto da União Europeia como da zona euro. Ora, nós precisamos de criar mais emprego do que a média europeia, precisamente para que a nossa taxa de desemprego caia, pelo menos, até à média europeia, que foi o compromisso que os dois partidos assumiram no seu programa eleitoral. Do futuro, queria dizer-vos que se houver estabilidade, se houver uma maioria de governo, se houver coerência no projeto de país e não uma mera maioria negativa de bloqueio ou de obstrução, os próximos 4 anos serão de recuperação de rendimentos. Recuperação de rendimentos, desde logo, para todos os contribuintes, sejam eles trabalhadores ou reformados, porque a sobretaxa tocou a todos. E o nosso compromisso é eliminar, ano após ano e cada ano mais, uma sobretaxa que penaliza a carga fiscal das famílias. E esse compromisso, da nossa parte, é viável. Quando ouvirem outros falar numa redução mais rápida da sobretaxa, comparem com o nosso projeto. Nós vamos eliminá-la ano após ano e cada ano mais. Podemos fazê-lo, porque o déficit fica abaixo de 3%. Outros não, porque dispara o déficit. Recuperação de rendimentos para os aposentados. Não foi connosco que começou a contribuição extraordinária de solidariedade que atingiu uma parcela dos aposentados. Mas, como o Primeiro-Ministro sempre disse, seria no nosso mandato que ela terminaria. E nós somos prudentes em matéria de segurança social. Nós sabemos que são as contribuições dos trabalhadores de hoje que pagam as pensões dos reformados de hoje. Não nos metemos em aventuras que causam um problema muito sério nas contribuições de hoje. Porque se o fizéssemos, estaríamos a criar um problema muito grande no pagamento das reformas dos aposentados de hoje. E por isso mesmo, quando conversarem com os aposentados, lembrem-lhes quem começou a SES. Lembrem-lhes quem, apesar de todas as restrições, aumentou as pensões mínimas sociais e rurais que outros congelaram. Lembrem-lhes quem fez sempre, nessa matéria, uma opção pelos mais desfavorecidos. E peçam-lhes para comparar. O nosso programa, em matéria de segurança social, é prudente e é coeso entre gerações.
Nós queremos garantir a sustentabilidade das pensões futuras. Outros são tão aventureiros que põem em risco o pagamento das pensões atuais. É uma grande diferença. Recuperação de rendimentos e também capacidade do Estado Social chegar a mais gente e chegar mais celeremente e ainda com maior proximidade àqueles que mais precisam. A política social é uma responsabilidade do Estado, mas o Estado não é o único obreiro no terreno da política social. A política social é uma responsabilidade do Estado, mas nós também estamos aqui a agradecer o trabalho, não apenas dos últimos 4 anos, das últimas décadas e, em alguns casos, dos últimos séculos, das instituições particulares de solidariedade social e das misericórdias, para dar um teto a quem não tem abrigo, guarda às crianças que têm os seus pais a trabalhar, companhia e tratamento aos idosos mais desfavorecidos. Sem as IPSS e sem as misericórdias, o Estado Social seria muito mais frágil em Portugal. E nunca se esqueçam, qual é o maior inimigo do Estado Social? É o Estado falido. Nós evitamos a falência do Estado. Por isso, temos legitimidade para propor uma política social reforçada nos próximos anos. Minhas amigas e meus amigos, estamos no distrito de Viseu, distrito de larga tradição do PSD e distrito onde o CDS soube sempre manter a sua identidade. Algo me diz que se cada um de nós fizer o esforço que ainda falta, no domingo poderemos ter em Viseu o Pafistão. Mas não se esqueçam, o voto é um mandato. Não é nada garantido. Temos que o merecer e, uma vez recebido, temos que o saber honrar. É isto que nos propomos fazer, com boa cara, com boa disposição, de quem tem a consciência tranquila e de quem quer dar ao país tudo o que pudermos para 4 anos que os portugueses bem merecem, depois de terem resolvido o problema que os outros deixaram, e sabe Deus com que sofrimento o resolveram, chegámos ao momento em que os portugueses têm direito a beneficiar do esforço que fizeram. Se tivermos estabilidade, teremos uma legislatura boa. É isso que eu vos peço que digam a todos os cidadãos deste distrito. E vou despedir-me. Vou despedir-me com um muito sonoro Viva Lamego! Viva Viseu! E, acima de tudo, viva Portugal sempre!